Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, cibersegurança e criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Então vamos aprender por que, como e quando você deve usar o Proxy Chains no Tails para aplicativos adicionais. Então tudo no Tails Linux ele é roteado pela rede Tor. O navegador Tor ele já tem o roteamento pela rede Tor, mas outros aplicativos, o Thunderbird, o Pidgin, eles são roteados pela rede Tor. Agora, tem aplicativos que têm possibilidade de configurar a rede Tor dentro deles por meio de configurações de proxy. É o caso da carteira de Bitcoin Electrum, que tem a opção de proxy para você colocar a configuração do IP 127.0.0.1 e porta 9050, que é o que o firewall do Tails permite. E quando tem um aplicativo que não tem essa opção para configurar proxy? Daí você tem que rotear ele pela rede Tor completamente, usando a porta 9050 e o IP 127.0.0.1. O Proxy Chains faz isso. Então você roda um aplicativo que não tem a configuração de proxy com o Proxy Chains configurado para essa porta 9050 e IP 127.0.0.1. Só que o Tails não vem com o Proxy Chains padrão instalado. Nós temos que instalar ele, certo? Então, o requisito adicional para que você consiga entender essa aula é saber sobre Proxy Chains. Então, entrando aqui no meu site, você vai em privacidade online, link privacidade online aqui em cima, entrou aqui na página, sobre o Tor Browser, você vai encontrar aqui sobre o Proxy Chains. Dá um Ctrl F aí, Proxy Chains, você acha, ó. Tor Proxy Chains. Assista essa primeira aula aqui, né? Tor Proxy Chains, uso para aplicativos, navegadores e até wallets de criptomoedas. Daí tem outras coisas sobre Proxy Chains que você pode ver depois, mas primeiro veja isso para você entender o que é o Proxy Chains, certo? E daí a gente vai instalar o proxy, a gente vai ter que instalar o Proxy Chains no Tails. Então a gente tem que entrar como root, na tela de boas-vindas do Tails, configura o seu teclado para português, no caso para brasileiros. No mais, aqui você tem Administration Password, você coloca aqui um password. Vamos colocar aqui um password, bem complicado, né? Para ser bem seguro. Como eu estou rodando em máquina virtual, eu vou tirar a desanonimização de MAC, senão o Tails não vai funcionar, porque eu estou em máquina virtual, em live não funciona a desanonimização, a anonimização do MAC, né? Então eu tenho que tirar, mas não tirem o de vocês, para ficar mais robusto e seguro. E tem que ter o pendrive persistente. Nesse caso, eu estou em máquina virtual, não funciona o modo persistente do Tails, mas eu vou simular como se ele já tivesse aqui o modo persistente, a pasta persistente. Então, eu criei aqui, eu dei um mkdir persistent para simular que já tem, né? Eu tenho aqui o pendrive persistente nesta aula, mas é só uma pasta que eu criei aqui, mas você tem que ter o Tails de verdade com a parte persistente ativa e entrar com ele persistente, fazer a atualização que vamos fazer aqui como root. Você vai também fazer aqui a conexão. Pronto, estamos conectados. Você pode escolher se conectar com o bridge ou não, etc. E no terminal, você abre o terminal, Applications, vem aqui em Utilities e Terminal, né, ou System Tools e Root Terminal, tá?
dá um sudosu e digita a senha do root. Beleza, então a gente está com o root. Então o primeiro comando que a gente vai usar, sudo apt update, e vamos fazer a atualização. Vai demorar um pouco. Depois a gente vai instalar o ProxyChains, certo? E vai ser o comando sudo apt install ProxyChains normal e tem o ProxyChains 4. Vamos instalar os dois. Coloca Y para não precisar ficar dando Enter. E vamos aqui fazer a atualização. Agora, pessoal, a gente tem aqui... como eu estou aqui numa live, numa VM, numa máquina virtual, não vai aparecer para mim a opção para toda vez que eu reiniciar o Tails no modo persistente, vai instalar o ProxyChains. Mas quando você instalar o ProxyChains como root no seu Tails, em uma máquina real, não em uma máquina virtual, com o pendrive persistente ativado, você coloca a opção cada vez que eu reiniciar o Tails no modo persistente para instalar. As opções estarão em inglês e você executa lá, coloca para instalar desse jeito. Então a gente vai restartar a máquina. Então instalamos aqui o ProxyChains, né? Se a gente for em cd/etc/ProxyChains, cd/etc, perdão, a gente vai ver o arquivo de configuração do ProxyChains aqui. Ó, o ProxyChains está aqui, ó, o ProxyChains 4, ProxyChains normal. Então se a gente vem aqui, sudo nano e entra aqui no arquivo, a gente tem esse arquivo de configuração. O ProxyChains ele vai funcionar com esse arquivo de configuração pelo comando normal. Então, o erro da maioria das pessoas é, quando instalam o ProxyChains no Tails, eles sempre se obrigam a entrar como root para vir nesse arquivo e fazer essa configuração aqui. Porque você tem que configurar para a porta 9050 IP 127.0.1, colocar Dynamic Chain, tirar o Strict Chain aqui que tem aqui, tá vendo? Tirar esse Strict Chain, comentar isso aqui, né? Então você tem que sempre entrar como root, porque na reinstalação do ProxyChains no Tails vai vir com o arquivo original, com o Strict Chain ativado. Você tem que entrar como root para modificar, comentar o Strict Chain, colocar o Dynamic Chain, fazer essa configuração que tem aqui. Então você fica vulnerável usando o Tails porque você está usando o Tails como root. E você tem muito mais segurança em usar o Tails sem o root, justamente para que exploits que precisam do root para controlar o sistema inteiro não conseguirão e falharão, justamente porque não tem o root. Você destruiu o root você não tem o acesso ao root. Então a gente usa o root para instalar e depois a gente reinicia e entra sem o root. Ah, Leandro, mas daí como é que eu vou executar o ProxyChains, né? Como é que eu vou executar o ProxyChains aqui? Eu vou colocar o comando ProxyChains e o programa específico, né? Vamos lá no sudo home, sudo amnésia e no cd persistent lá nós temos o SimpleX. Então como é que eu vou executar o ProxyChains mais o SimpleX? Vou dar o exemplo aqui com o SimpleX. Se eu não estiver como root, eu não vou conseguir modificar o arquivo ProxyChains. E por esse comando básico, padrão do ProxyChains, ele usa aquele arquivo no /etc, né, no /etc, /ProxyChains, proxychains.conf. Então, se eu não sou root, eu não vou conseguir acessar esse arquivo para modificar, e o ProxyChains não vai funcionar.
Daí existe um comando para arquivos .conf de proxy chains personalizados. A gente vai criar um arquivo, certo? Personalizado com esses dados. E quando a gente for executar proxy chains, a gente vai executar o proxy chains-f, que é um arquivo específico, e nós vamos criar esse arquivo aqui, o proxy chains_tails.conf. Certo? Então, primeiro ponto, você vai reiniciar a máquina, tá? Então você não tem mais o root aqui, não existe mais root nenhum. Você reiniciou a máquina, reinstalou o proxy chains. O proxy chains padrão, a configuração é errada, não vai funcionar no Tails, mas o proxy chains vai funcionar com um arquivo de configuração personalizado e usaremos o comando -f para aplicar, para que o proxy chain siga essas configurações no arquivo que está nesse arquivo e roteie um aplicativo pela Redditor. Então aqui eu estou com o Tails com o proxy chains reinstalado, padrão, e eu estou sem o root. Então eu estou ultra mais seguro porque eu estou sem o root. E não precisarei usar o root para acessar o proxy chains para configurar aquele arquivo do proxy chains, justamente por conta desta manha que deste macete que vamos usar aqui. Então a gente entra aqui no persistent. Depois da gente entrar com o pendrive persistente aberto no Tails, para que possamos acessar aqui os arquivos. Então eu vou usar um exemplo com o SimpleX. A gente vai criar um arquivo, a gente pode usar o tot e criar esse arquivo aqui, o proxychains_tails.conf, ou então você abre aí o text, né? E você cria um arquivo com essas configurações aqui, tá? Com essas configurações aqui, chamado proxychains_tails.conf. Pode ser qualquer outro nome, qualquer nome bobo. Estou colocando aqui mais para didática. E vindo aqui neste arquivo, quais são as configurações? Você vai colocar o comando dynamic chain, vai estar na descrição do vídeo isso também, tá? Vai escrever dynamic chain proxy_DNS para também rotear pela Redditor o DNS, as requisições de DNS para não vazar o DNS. TCP_read_time_out 15.000, TCP_connect_time_out 8.000. E o proxy list desta forma aqui com esses colchetes, SOCKS 4 127.0.0.1 9050 e SOCKS 5 127.0.0.1 9050. Salva, né? Se você for fazer isso com o Nano, Ctrl+O para salvar. Se você fez isso pelo terminal, né? Então a gente tem esse arquivo do proxy chains. Então vamos aqui inicialmente entrar no SimpleX sem o proxy chains para a gente ver o que acontece. Porque ele não tem configurações de proxy igual a Electron. O Telegram eu descobri que tem configuração de proxy também, eu não sabia. Então ele funciona dentro do Tails. Mas o SimpleX não. Então vamos lá. Primeira coisa, o SimpleX, né, ao baixar ele vai ter esse nome. Se você baixa ele na forma de .appimage. Então a gente vai dar um comando para permitir a execução, que é o chmod mais x mais o nome do arquivo. Clica duas vezes, vai selecionar tudo, ou você seleciona Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V para colar. E aqui você tem autorizado para execução o arquivo. /, o nome do arquivo. E ele vai aqui iniciar o SimpleX. Então veja que ele é um aplicativo que se conecta na internet, mas ele não foi configurado para ser roteado pela Redditor. E ele não tem a opção de configuração dentro dele de proxy para você configurar um proxy para que ele seja roteado por esse proxy.
A Electron tem isso, então ela vai funcionar dentro do Tails. O Telegram tem isso, vai funcionar dentro do Tails se você configurar o IP 127.0.0.1, porta 9050, né? Então vamos aguardar aqui ele tentar iniciar, porque ele está tentando se conectar à internet, mas o firewall do Tails não deixa. Porque o Tails ele só vai deixar passar pela porta 9050, sendo roteado pela rede Tor. Qualquer outra coisa que tente se conectar de outra forma não consegue. Então tá aí. Vamos aqui criar um perfil. Clicar para criar um perfil. Colocar um nome aqui qualquer, né? Para criar. Vou colocar aqui uma passphrase. É para colocar senha difícil, tá? Eu tô colocando aqui uma senha, olha lá, ó, encrypt database, etc. Aceitar as condições. Então tá aí, a gente entrou, mas aparentemente não está funcionando. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um link. Ó, o status aqui dele, ó. Vamos verificar se está conectado, ó. Connection error. Então não está conectando. Se eu tentar criar aqui um link, não tem no canal ainda vídeo sobre o SimpleX, como usar o SimpleX, o que é o SimpleX, mas ele é um chat de mensagem até superior ao Session, ao Signal, por conta da estrutura de anonimato que ele possui. Vai ter um vídeo futuramente sobre o SimpleX aqui no canal também, e como usar ele no Tails, como manter ele persistente no Tails também. Então tem umas manhas que eu vou ensinar para vocês futuramente. Então a gente não consegue. Vamos tentar criar um link aqui, ó. Create one time link. Olha lá, ó. Não está dando erro de conexão. Então não está funcionando. Ele não está funcionando, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer diferente. Eu vou usar o proxy chains. Lembrando que eu estou conectado aqui na máquina do Tails sem o root. Estou usando esse arquivo de configuração personalizado. -F proxy chains, -F arquivo personalizado. Mais o comando para ativar o SimpleX, que no caso é --barra o SimpleX. Aí, ó, ele está passando pelo proxy chains, sendo roteado pelo Tor, tudo sendo roteado pelo Tor. A conexão do SimpleX agora vai sair para fora. Antes não saía porque o firewall do Tails não deixa. Eu já tentei colocar VPN no Tails, já tentei usar um browser roteado pela rede Tor, ele conecta na internet roteado pela rede Tor, como o Muvad Browser. Tentei instalar uma VPN no Muvad Browser depois de estar roteado pela rede Tor dentro do Tails. E a VPN não funciona por quê? Porque a estrutura do Tails é para impedir qualquer outro tipo de conexão. Então não funciona. Tem um esquema de segurança aqui muito bom. Então você tem que usar o proxy chains para que aplicativos que não têm possibilidade de configuração de proxy dentro dele, para que ele funcione. Ele vai funcionar desta forma. Então aqui ele está carregando. Então o que acontece? Eu já criei um banco de dados, já criei um perfil do SimpleX, então já está configurado aqui dentro do Tails. Eu vou somente digitar a senha aqui para a gente entrar. Então ele vai abrir para a gente. Então vamos ver aqui o status, se a gente tem condições de
verificar o status. Vamos criar aqui um link, né? Ah, não, aqui é address, perdão. Create a link, ó. Perdão. Aí, ó, já criou. Ele já criou aqui. Espera aí. Vamos clicar aqui. Create one link. Olha lá, está criando. Não está dando mais aquela conexão de erro. E aqui a gente tem o link do SimpleX. Ou seja, está sendo roteado pela rede Tor, não está dando mais aquele erro de conexão. Então, por exemplo, a carteira Cake Wallet, às vezes ela não funciona direito. Você instala o Proxy Chains, usa esse esquema que foi feito com o SimpleX, mas com o aplicativo da Cake Wallet. Ela provavelmente vai funcionar. A carteira Zano não está mais funcionando com o Tails. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a Zano no Tails. Ela não está funcionando mais no Tails. Se você colocar você usar o Proxy Chains desta forma na Zano, no aplicativo, na wallet, o aplicativo da wallet da Zano, ela provavelmente vai funcionar. Vai parar de não funcionar e vai funcionar. Então tá aí, ó, o link foi criado, certo? Então está funcionando, manda esse link para o seu alvo de comunicação e vocês vão conseguir se comunicar pelo SimpleX por meio do Tails. Por meio do Tails, que é um sistema ultra seguro e amnésico, ou seja, eu tenho aqui um SimpleX dentro do Tails que eu criei, vou estar me comunicando. Todas as configurações, todos os rastros que o SimpleX vai deixar, todo esse arquivo encriptado que tem aqui, vai ser eliminado pela amnésia do Tails, ou seja, desligou o Tails, como é amnésico, tudo some, tudo desaparece. Certo? Então isso é um exemplo para você, de você usar o Proxy Chains e o porquê que você tem que usar o Proxy Chains. Para certos aplicativos, não tem igual a Electrum, não tem igual ao Telegram, uma parte para você colocar o proxy lá para que esses aplicativos rodem dentro do Tails. Então será necessário você usar o Proxy Chains. E o ideal é que para aplicativos que você vai usar com o Proxy Chains, é bom você ter um pendrive só para usar esses aplicativos. O vídeo que eu fiz sobre o Chromium Browser no Tails, é bom que você tenha um pendrive só para ele, para usar carteira de criptomoedas só para ele. Porque o Tails não foi projetado para usar com ultra segurança esses aplicativos adicionais. Então você compartimenta, ou seja, operações com criptomoedas anônimas com o Chromium Browser, um pendrive só para isso. Operações anônimas com o SimpleX, que tem o Proxy Chains instalado, persistente, usando esse esquema que o Leandro me ensinou aqui, novo, não tem na internet isso, vai ser um pendrive só para isso. Então você compartimenta, porque o Tails não foi projetado para usar esses aplicativos. Por segurança você compartimenta. Usando um pendrive para cada coisa, separa as atividades, isola as atividades. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da videoaula. Curtam, compartilhem, ajude no crescimento do canal. Obrigado pela audiência de todos. Até mais. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites,
Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.